o quanto que a gente precisa ser intencional em escutar as pessoas certas na nossa vida e procurar conselhos com as pessoas certas. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal, mais um episódio da nossa série sobre desertos. Se você não assistiu os outros episódios, eu vou deixar aqui em cima para você assistir, que eu tenho certeza que vai abençoar a tua vida. Hoje nós vamos falar sobre um personagem que viveu um momento muito difícil também. Olhando para as escrituras, a gente pensa e consegue ver pelo menos um pouco do sofrimento, né? Alguém que passou por um momento difícil em várias áreas da vida. E a gente vai falar sobre Jó. Jó, ele perdeu muita coisa de uma hora para outra, né? Ele perdeu muita coisa que ele tinha, várias áreas da vida dele. A palavra fala que Deus deixou o diabo tocar e destruir. E a gente vai ver então, né, boa parte do livro, a maior parte do livro de Jó, ele é sobre os amigos de Jó, falando para Jó coisas em nome de Deus, falando que Jó tinha os pecados e por causa dos pecados dele, ele estava sofrendo aquilo. E a gente vai ver, por exemplo, lá em Jó, no capítulo 4, versículo 7 e 8, versículo 5 do capítulo 22, Elifaz, que é um dos amigos de Jó, fala que a maldade de Jó é grande. Zofar também e Bildade, que são os outros dois amigos, lá no capítulo 8, versículo 6, capítulo 11, versículo 4, capítulo 20, versículo 5, vários capítulos, vários versículos a gente vai ver os amigos de Jó acusando Jó e culpando Jó de estar passando por aquele momento difícil, por aquele deserto, por conta dos erros, por conta dos pecados, das transgressões. E esse é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui, que lá no capítulo 1, no versículo 8, diz assim: O Senhor disse a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Na terra não há ninguém como ele. É um homem íntegro e correto, que teme a Deus e se desvia do mal. Lá no 2, versículo 3, diz também: O Senhor disse a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É um homem íntegro e correto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda se mantém íntegro, embora tu me houvesses incitado contra ele para destruí-lo sem motivo. Então a gente vê que Jó, ele era irrepreensível diante do Senhor. Ele era íntegro e correto. O Senhor ratifica, né, e fala 2 vezes isso, que sem motivo, né, Jó era íntegro e correto e sem motivo Satanás incitou, né, o Senhor para destruir. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui é que a gente pode observar nessa história de Jó que eram os amigos dele, né? Eram pessoas conhecidas, eram pessoas próximas. E o que a gente pode se atentar, o que a gente pode pensar na nossa vida é o quanto que nós precisamos valorizar muito mais aquilo que o Senhor diz a nosso respeito. Porque o deserto, ele é um momento de que a gente vai estar em vulnerabilidade, né? Nós estaremos mais vulneráveis a buscar ajuda, a buscar conselhos, a ouvir muitas vezes o que outras pessoas têm a dizer para nós, para nos confortar, para nos consolar, para trazer alívio para nós, para nos ajudar a sair dessa situação. E é positivo, né? É positivo nós buscarmos ajuda, buscarmos os conselhos, mas a gente primeiro, antes de tudo, precisa escutar o que o Senhor tem a dizer. O que o Senhor fala a nosso respeito, né? Nós buscarmos essa resposta, essa direção no Senhor. Porque, às vezes, como Jó, vai ser pessoas próximas, né? Pode acontecer que pessoas próximas a nós não estejam falando diretamente
o jeito que o Senhor fala, né? Depois a gente vai ver no final que Deus fala sobre os amigos que eles não falaram a verdade. O Senhor, o próprio Deus, fala que esses amigos de Jó não falaram a verdade a respeito de Deus em relação à vida de Jó. Então, o quanto que muitas vezes a gente olha, né, e considera a opinião de todo mundo só porque é alguém próximo. E, claro, eu não tô falando aqui pra gente se afastar, né? Não tô falando pra gente se afastar de todo mundo, pra gente desconsiderar a opinião, a voz, os conselhos de todo mundo. Mas o que eu quero dizer é que a gente busque primeiro o que o Senhor tem a dizer. Que a gente busque primeiro aquilo que o Senhor vai falar sobre essa situação que está acontecendo na sua vida. Eu preciso, né? Eu falo para mim, eu preciso também ter esse posicionamento de buscar no Senhor também. E claro que o Senhor, ele também tem pessoas que ele pode usar nesse tempo para abençoar, para trazer uma palavra para nós, né? Para orientar, nos guiar, nos aconselhar. Então, que a gente olhe para essas pessoas, né? Que a gente consiga enxergar aquilo que está vindo do Senhor para nós, aquilo que a gente consegue ver que vem do Senhor. Jesus vai falar principalmente, né, que a árvore ela é conhecida pelos frutos, então nós precisamos olhar para o fruto dessas pessoas. É importante a gente também olhar para o quanto que esses amigos de Jó, eles falam no nome do Senhor, né? Eles falam muito em Deus, em como que Deus é, como que Deus age. E vamos ler lá no capítulo 42, versículo 7. Diz assim: Ao terminar de dizer essas coisas a Jó, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: Estou irado contigo e com os teus 2 amigos, pois não falastes a verdade a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Levai 7 novilhos e 7 carneiros a meu servo Jó e oferecei um sacrifício por vós. O meu servo Jó intercederá por vós, pois certamente o aceitarei para que eu não retribua a vossa ignorância, pois não falastes a verdade a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então eles fizeram o que o Senhor tinha ordenado ali, mas o próprio Deus fala, né, que eles não falaram a verdade a respeito de Deus, né? Eles falaram no nome de Deus, mas eles não falaram a verdade. Eles distorceram, né? Eles falaram muito provavelmente aquilo que eles achavam. E o quanto que nós precisamos ter esse cuidado, né? Que nem todo mundo que vai dizer Deus, que vai citar um versículo e que vai dizer, porque Deus é assim, porque a gente precisa olhar para a palavra, né? Que a palavra seja o nosso guia, que ela é a verdade, ela não erra e ela manifesta, ela fala, nos mostra quem Deus realmente é. Então, mesmo que, né, hoje a gente vê tanta gente falando no nome de Deus, que a gente tenha discernimento, sabedoria para olhar para a vida dessas pessoas, né, para ver se realmente estão falando a verdade, se estão falando coisas de acordo com a palavra. Até o que eu trago aqui, né, você deve, né, pesquisar, você precisa ir atrás se realmente está de acordo com a palavra, se realmente é a totalidade, né? Para a gente não ficar isolando também um versículo só, para não estar errando nisso. Então, eu só queria trazer essa questão que a gente tem que tomar cuidado para não estar considerando o que todo mundo que vai falar agora que Deus é isso, que Deus age dessa forma, que Deus, ele lida de uma determinada forma com as pessoas, que ele abençoa só quem obedece e qualquer coisa ruim que vier é porque a pessoa desobedeceu, é porque a pessoa está em pecado, e que nós tenhamos um cuidado com isso, né? Que nós tenhamos realmente um temor de ouvir o que realmente é a respeito do Senhor, e a gente compara com a palavra, né? A gente traz e compara de acordo com o que a palavra diz. E o segundo ponto eu também queria trazer é que lá em Salmos 1,
Versículo 1 diz assim: Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. E continua falando, né, os benefícios disso, mas bem-aventurado, né, feliz, abençoado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. E que o prazer, né, que tem alegria, prazer, satisfação em meditar, em conhecer a lei do Senhor, né, a palavra de Deus. E esse é outro ponto, então, que eu queria trazer, que nós não podemos nos aconselhar com ímpios. Nós não devemos considerar o conselho de pessoas ímpias, né? Pessoas que não temem ao Senhor, pessoas que não têm zelo pelas coisas de Deus, pessoas que não têm os princípios, os valores alinhados com a palavra, que não vivem de acordo com o que o Senhor espera, com o que o Senhor orienta pela Bíblia. E nós precisamos desconsiderar a opinião, o que os ímpios irão dar de conselho, né? Porque senão é muito fácil, muitas vezes vai ser mais fácil para nós se aconselhar com o ímpio e dizer, resolve aí, né? Se fez mal para ti, faz mal também, de volta para a pessoa. Porque tá com um problema no casamento, se divorcia. O quanto que essas coisas, elas não podem estar no nosso meio, a gente não pode estar considerando isso, porque senão a gente vai fugir daquilo que Deus tem, né? A gente pode andar por um caminho que não é aquilo que o Senhor tem, e aí a gente mesmo vai estar tomando distância daquilo que o Senhor tem para nós, né? A gente vai estar se distanciando dos planos do Senhor. E eu queria terminar esse vídeo trazendo Provérbios 9, versículo 10, que fala: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, letra maiúscula, né? O conhecimento do Senhor é o entendimento. Então, para a gente ter sabedoria, para a gente ter conhecimento de Deus, para a gente ter entendimento, a gente precisa ter esse temor do Senhor, né? Ter esse zelo pelas coisas de Deus e prezar por isso, né? Prezar por aquilo que agrada ao Senhor e a gente viver de uma maneira digna, né? De sermos chamados filhos de Deus. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Um beijo e até o próximo vídeo.